Bom dia, meu irmão. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril. Estamos na segunda semana da Páscoa. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima, estejam com todos nós. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus que o bom senso de um membro do tribunal evitou que os apóstolos fossem encarcerados. Assim, eles puderam continuar proclamando no templo e nas casas o Evangelho de Jesus, que educa para a solidariedade e para a partilha. E na liturgia da palavra, após os apóstolos serem castigados, eles saem felizes por serem considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Livres, eles seguirão presidindo a Eucaristia, simbolizada na partilha dos pães. E veja, meu irmão, o que Deus começa falando para nós. Naquele tempo, um homem de bom senso foi levantado e no tribunal, no meio dos grandões, vamos dizer, Deus levantou um homem de bom senso, um homem equilibrado, um homem sábio. E como nós estamos precisando que Deus levante no meio daquele tribunal, no meio daquele congresso, um homem sábio, um homem equilibrado. Nas nossas casas, nas nossas universidades, nos nossos hospitais, em todos os lugares, todos os ramos de atividade, nas nossas empresas, nas nossas famílias, nas nossas escolas, como que nós estamos precisando no dia de hoje que sejam levantados, meu irmão, estas pessoas imbuídas de autoridade, mas porém pessoas de bom senso, pessoas sábias, pessoas humanas. E naquela época, os seguidores de Jesus, aqueles que defendiam o nome de Jesus e que davam testemunho de Jesus, eles eram açoitados, eles eram perseguidos, as pessoas de bem, as pessoas do bem, todos estavam sendo perseguidos, levados para a prisão e ameaçados de morte. E simplesmente porque eles cumpriam com a missão deles, cumpriam bem e muito bem com a missão deles. E Gamaliel, que era um fariseu, conhecedor, doutor da lei, um juiz, vamos dizer assim, um mestre da lei naquela época, nós lembramos quando a gente conhece a história de Saulo de Tarso. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Lembram? Instruídos aos pés de Gamaliel. Era um homem muito sábio, inteligente, culto. Gamaliel era estimado por todos. O que Gamaliel fez? Gamaliel, observando toda aquela injustiça que estava sendo feita com os discípulos, ele reuniu o sinédrio e relembrou a memória curta daqueles fariseus que há pouco tempo atrás tinha se levantado um homem chamado Teudas e logo depois levantou-se um outro chamado Judas o Galileu. Eles se levantaram com seus seguidores e simpatizantes, mas quando eles morreram, os seus seguidores se dispersaram. E ele diz assim: quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho, como quem diz, deixa estar para ver o que vai acontecer. Não vos preocupeis, deixai-os ir embora, pois se esse projeto que eles estão defendendo, estão testemunhando, for obra humana, será destruído como foi tempos atrás. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Presta bastante atenção, meu irmão, no que Gamaliel falou. Cuidado para não entrardes em luta contra Deus. Como que Gamaliel abrisse os olhos daquele povo. Cuidado, porque perseguindo as pessoas que estão dando testemunho de Jesus,
Vocês estão comprando uma briga, uma luta contra o próprio Deus. E diz, meu irmão, que ali, com esse homem de bom senso, sábio, com essas palavras, eles então decidiram, por unanimidade, libertar os apóstolos, e diz que os apóstolos saíram do conselho sorrindo, contentes, mas contentes não porque eles foram libertos, contentes por eles terem sido considerados dignos de injúrias, de injustiças, por causa do nome de Jesus. E com certeza, meu irmão, no dia do Sermão da Montanha, eles estavam lá com Jesus, quando Jesus falava. Eu creio que aquilo voltou através da ação do Espírito Santo. Aquelas palavras de Jesus ressoaram no ouvido deles e no coração. Quando Jesus falou: bem-aventurados quando vos caluniarem, bem-aventurados quando vos perseguirem, bem-aventurados quando falsamente disserem todo o mal a vosso respeito por causa do meu nome. Exultai, filhos, e alegrai, pois grande será a vossa recompensa. E veja, meu irmão, essa perseguição contra esses que se levantam a favor do bem, a favor do nome de Jesus, já dura quanto tempo? Mais do que 2000 anos, não é verdade? Pensa bem, se fosse uma vã doutrina, logicamente que como Teudas e como a doutrina de Judas o Galileu já teria caído por terra. Mas, meu irmão, não é uma doutrinazinha qualquer, não é defendendo uma testemunhazinha qualquer, não é. Por isso ela prevalece mais do que 2000 anos. E hoje, meus irmãos, quantos que estão espalhados pelo mundo aí, levantando essa bandeira, Jesus, né? Jesus vive e reina. Quantos que estão defendendo o nome dele com coragem, com autoridade, não é verdade? Quantos que a gente nem conhece dentro das suas casas, dentro do seu trabalho, dentro das suas empresas? Quantos? Nós não temos noção da quantidade. E Jesus tinha pressa, meu irmão. O tempo que ele passou evangelizando foram 3 anos. 3 anos, convidando todos à conversão. E Jesus, hoje, a palavra diz que ele foi para o outro lado do mar. Quando eu li essa palavra, quando eu refletia, quando eu meditava essa palavra, vinha no meu coração. Nunca a gente ouviu dizer que Jesus tinha ido para pescar peixe, para distrair, para um lazer. Nunca. Toda vez que fala que Jesus entrou na barca, foi para o outro lado do mar, a gente sabia que ele estava indo atrás dos corações das pessoas, que ele estava indo atrás de uma pescaria, mas era uma pescaria diferente. É a pescaria que ele sugeriu para os discípulos. Hoje sereis pescadores de homens, de corações, não é verdade? E é a mesma coisa que ele fala para mim hoje, é a mesma coisa que ele fala para você hoje. Hoje sereis vocês os testemunhos, as testemunhas. Vocês hoje serão os discípulos, os apóstolos que eu vou enviar. E eu gosto muito dessa expressão que a Bíblia usa. Diz que Jesus ali, ele foi se reunindo e as pessoas iam, uma grande multidão seguia Jesus sempre. Sempre ele era seguido por uma grande multidão, uns por curiosidade, outros por interesse e outros porque o amava, porque se afeiçoava às coisas que ele falava, não é verdade? E Jesus levantando os olhos, eu gosto muito dessa expressão. Jesus, quando ele viu Zaqueu em cima da árvore, Jesus levantou os olhos. É uma expressão de autoridade, de sumo poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, levantando os olhos. E quando Jesus ali levantou os olhos, ele viu aquela multidão, uma multidão que estava faminta, uma multidão que estava cansada, esfomeada, estavam todos com fome. E Jesus se preocupa com a nossa fome. Jesus se preocupava com o cansaço daquelas pessoas. Jesus se preocupava com o desânimo que aquelas pessoas estavam
E ele imaginava: como que eu vou deixar essas pessoas voltarem para casa agora, nesse cansaço, né? Talvez depois de uma pregação, né? Aí, o que Jesus fez? Eu penso, meu irmão, que jamais Jesus ia deixar escapar essa oportunidade de glorificar o nome de Deus, não é verdade? Porque ali tinham aproximadamente 5.000 homens. E como nós vimos na outra palavra esses dias, com certeza que eram muito mais, porque as mulheres não eram contadas, nem as crianças. Então, todos estavam com fome. Imagina quantas 1.000 pessoas e que tanto de comida que precisaria, que quantidade de pão que precisaria para saciar a fome daquelas pessoas todas. E Jesus, ele quis colocar aqueles discípulos à prova para medir a fé deles. E eles já tinham presenciado muitos milagres de Jesus antes da multiplicação dos pães. E Jesus perguntou para Filipe: como vamos saciar a fome desse povo? Acho que Filipe deve ter olhado para o mestre e falou assim: ixi, mestre, nem 200 moedas de prata seriam suficientes para comprar comida, para comprar pão, para saciar a fome de tanta gente. E ali André, irmão de Pedro, ele disse assim, ele escutando ali a palavra de Jesus, a conversa de Jesus com Filipe, ele falou: peraí, tem um menininho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E eles mesmos perguntaram: mas o que é isso? O que é isso para tanta gente? Aí eu imagino que Jesus deve ter olhado ali no entorno, parou, virou, olhou para um lado, olhou para o outro, falou: bom, o que bem tem aqui é grama, é relva. E mandou que todos se assentassem. Com certeza que Jesus falou assim: agora vou realizar aqui um grande banquete. E ali, pegando aqueles 5 pães, meus irmãos, aqueles 2 peixinhos, ele realiza aquele grande milagre. Aquele milagre tão proclamado da multiplicação dos pães. E muitas vezes eu fico pensando, a nossa memória é tão curta para lembrar tudo aquilo que Jesus fazia. Aliás, muitas vezes a gente não tem nem interesse, não é verdade? De conhecer, de saber, de meditar essas maravilhas que Jesus fazia. Nós muitas vezes, meus irmãos, nós lembramos de tantas coisinhas. Toda hora nós ficamos remoendo mágoas, lembramos das coisas ruins, ressentimentos, tantas coisas negativas, tantas pessoas que a gente traz presa dentro do nosso coração. Nós temos uma memória tão eficiente, tão eficaz para esse tipo de coisa. Lembramos toda hora que um dia aquele irmão nos feriu, faltamos com perdão. Muitas vezes alimentamos tanto ódio no coração, ao invés de alimentar de coisas boas, não é verdade? O nosso irmão, as pessoas que estão à nossa volta, nós vamos sendo alimentados com tanto ódio no coração, tanta mágoa, ressentimento. Mas ali Jesus, com uma atitude de amor, partilha. Ele pouco se importava se aqueles homens eram justos ou injustos, interesseiros ou fiéis, bons ou maus. A única coisa que Jesus queria era derramar graça sobre todo aquele povo. Tal qual a chuva, quando Deus manda, ela cai do céu e ela refresca justos e injustos, bons e maus. Deus não olha, eu vou molhar, eu vou refrescar, vou mandar essa chuva só para aqueles bons, para aqueles fiéis, para aqueles justos. Não, Ele manda a chuva para todo mundo. E se nós hoje, meu irmão, tivermos a coragem de pegar, olhar para dentro de nós, olhar para os nossos dons, para os nossos talentos, o que nós estamos fazendo com os nossos dons, com os nossos talentos. Eu penso que aqueles pãezinhos e aquele peixe eram os dons, os únicos dons que tinham ali disponíveis. E olha o que Deus fez quando aquele menino, aquela criança entregou nas mãos dele aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos.
que era tudo que eles tinham naquela hora. Olha o que Deus é capaz de fazer quando nós temos essa humildade de nos dirigirmos para Ele com as mãos vazias e falar: Senhor, eis aqui, Senhor, tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho, Senhor Jesus. Acha que dá para alguma coisa, Jesus? O Senhor acha que isso que eu estou te entregando dá para alguma coisa? Ô, meu irmão, você vai se espantar com o que Ele vai fazer na sua história. Ele vai revirar a sua história quando você entregar para Ele esses 2 pães que seja, esses 5 pãezinhos, esses 2 peixinhos. E todo santo dia Jesus fala para nós, Ele fala para você e fala para mim e para todos que quiserem ouvir o que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele fala: Filho, filha, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Como ele convidou todos aqueles para cear com ele naquele dia, naquela relva, naquele gramado maravilhoso, e realiza esse grande milagre, o milagre que ele quer realizar na tua vida e na minha vida, meu irmão. Muito obrigada, Senhor, pela sua generosidade. Muito obrigada, Senhor Jesus, por não nos faltar o pão de cada dia, por derramar a sua bênção sobre justos e injustos, tal qual derramas a chuva sobre justos e injustos. Muito obrigada, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e exaltamos o teu santo nome. E o evangelho de hoje, meu irmão, está em João, capítulo 6, de 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ah, meu irmão, que saudade da Eucaristia todos nós estamos sentindo, não é verdade? Ah, quando aqui, olha, Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. Que
fome nós estamos sentindo da Eucaristia. E quando todos já estavam saciados, olha que beleza, que maravilha, Jesus ordenou aos discípulos o que os padres hoje, os discípulos, os apóstolos de Deus, lá no altar, na mesa da Eucaristia, eles fazem. Eles recolhem os pedaços que sobram para que nada se perca. O zelo que os padres têm, que nós, ministros da Eucaristia extraordinários, temos que ter com a Eucaristia, com o corpo santo de Deus, corpo santo de Jesus. Tomar cuidado na hora que a gente toca nele para que nada se perca, não é verdade? O cuidado, o zelo com as coisas de Deus, com as coisas sagradas. Que saudade, Jesus! Oh, Jesus, que saudade nós estamos sentindo da Eucaristia. Mas louvado seja Deus que nós estamos partilhando da palavra, nos alimentando da sua palavra e com a nossa comunhão espiritual também. Louvado, glorificado seja Deus, nosso Senhor e Jesus Cristo, que nunca nos falte o pão, Jesus, o pão eucarístico, que nunca nos falte o pão eucarístico, que nunca nos falte o sacerdote, Senhor Jesus, que traz o pão eucarístico para nós, seu corpo santo para nós. Por isso eu quero rezar uma Ave Maria para todos os nossos sacerdotes. Me deu muita saudade agora. Eu já estava sentindo muita falta, assim como vocês, meu irmão. Então vamos rezar essa Ave Maria, pedindo pelo nosso sacerdote, pelos nossos sacerdotes, pelo Papa Francisco, pela Igreja, para que nunca nos falte o pão, para que nunca nos falte o sacerdote que traz Jesus para nós, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E muito obrigada, meu irmão, mais uma vez, por nós rezarmos juntos, não é verdade? Partilharmos dessa hora tão maravilhosa. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.